Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Aqui estamos para compartilhar um pouco a palavra do Senhor nosso Deus e nesse primeiro trimestre do ano de 2024, a nossa tão amada editora CPAD preparou para falarmos sobre eclesiologia, a doutrina da igreja, e hoje, irmãos, é o fechamento desse primeiro trimestre, a última lição, a lição de número 13, onde iremos falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Precisamos do poder de Deus para cumprir o nosso chamado. E nós temos uma missão que é disseminar, difundir as boas novas do reino, pregar o evangelho para a expansão do reino do nosso Deus aqui na face da terra. E aqui estamos, irmãos, com esse tema de grande relevância. Vamos discorrer aqui sobre assuntos preciosos relacionados ao poder de Deus. No texto áureo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nós encontramos dessa forma: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Leitura bíblica em classe. Na igreja que estava em Antioquia, havia ali alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Assuntos que nós vamos aqui tratar de forma minuciosa, pormenorizada, no conteúdo dessa lição de grande relevância para nós. O objetivo da lição são 3. Primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Segundo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E terceiro, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Introdução. Nesta lição, qual é o escopo, o alvo, o objetivo dessa lição? Focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da igreja de Cristo. Não podemos, irmãos, no cumprimento da missão que pesa sobre nós como cristãos, como igreja, abrir mão do poder do Espírito Santo. Observe que os discípulos que foram treinados ali pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por 3 anos, aproximadamente, há 3 anos e meio, eles precisaram, em dado momento, de aguardar em Jerusalém. Ali estavam aproximadamente 120 irmãos. Maria, mãe do nosso Senhor, estava ali junto com eles, dentro do cenáculo, até que do alto Deus enviasse o Espírito Santo, enviasse dotação de poder, revestimento de poder
até que do alto fossem batizados com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, e aí sim estariam plenamente capacitados. Foram treinados e cheios do poder de Deus, capacitados a proclamar como arauto as boas novas do reino. E foi o que eles fizeram, e por estar capacitado com o poder do alto, do céu, revestido com poder, eles cumpriram a missão com excelência. E nós somos hoje, irmãos, no século 21, fruto desse trabalho. Nós hoje não podemos abrir mão do poder do Espírito Santo para testemunhar das boas novas do reino. E cheio do Espírito Santo, o nosso trabalho dará fruto. A lição é preciosa e vai deixar bem claro que dependemos completamente de Deus para que essa obra seja uma obra de grande eficácia. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir, não pode dispensar do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Então, para que possamos, irmãos, obter êxito na nossa missão aqui, observe que nós aqui estamos em uma viagem com a finalidade de chegar à eternidade no céu, onde passaremos a eternidade com o nosso Deus. Enquanto estivermos aqui, irmãos, em peregrinação, como forasteiros e peregrinos, precisamos cumprir a missão que pesa sobre cada um de nós. E a missão é para todo o cristão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é missão de toda a igreja. E para termos êxito nessa missão, precisamos estar revestido com o poder do Espírito Santo. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja, os dons espirituais, são atuais e serão atuais enquanto a igreja estiver aqui em peregrinação. A contemporaneidade dos seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, não é opção, irmãos, é uma necessidade extrema para a eficácia no cumprimento da nossa missão. Mas, ao contrário de ser uma mera opção, é algo imprescindível, é indispensável que busquemos o poder do Espírito Santo para cumprir a missão, a incumbência que pesa sobre nós. Devemos tomar posse dessas doutrinas verdadeira, genuína, doutrina de Deus, bem calcada, fundamentada biblicamente, e compartilhar com os nossos filhos, nossos netos, a nossa esposa, a esposa compartilhar com o marido e compartilhar das verdades com todos aqueles que estão próximo de nós. É indispensável, irmãos, a necessidade dos dons espirituais. É de grande importância, irmãos. Não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível. A sua maior necessidade, a maior necessidade que a igreja tem hoje é avivamento, é recebermos poder do alto. E avivamento, irmãos, não pode ser produzido pelo homem. Fogo produzido pelo homem é fogo estranho. O avivamento só pode vir da parte de Deus. Poder genuíno só Deus tem para dar. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Então, não podemos abrir mão do poder da terceira pessoa da Santíssima Trindade no cumprimento da missão. A doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas.
o ensino revelado nos escritos de Lucas. Lucas foi um companheiro de Paulo em algumas das suas viagens missionárias, escreveu o evangelho que tem o seu nome, o evangelho segundo escreveu Lucas, e também escreveu o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Foi um médico, um doutor, um homem culto e que Deus usou poderosamente. Tanto o evangelho quanto o livro de Atos, que foi escrito ambos por Lucas, revela o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nós observamos, irmãos, que até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus homem, as duas naturezas estavam na pessoa de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Ele era completamente homem e completamente Deus. Ele abriu mão da sua glória, porém nunca abriu mão da sua divindade. Pelo contrário, a plenitude da divindade habitava nele corporalmente. E até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ali foi ungido pelo Espírito Santo para o cumprimento da sua missão, deixando para você, minha irmã, meu irmão, para mim, o grande exemplo, porque Jesus é o nosso referencial maior, o nosso padrão de como devemos agir no cumprimento da nossa missão, estarmos cheios, transbordando do Espírito Santo para que haja uma eficácia na missão. A igreja do primeiro século não abriu mão dessa doutrina, irmãos, dessa verdade. Eles esperaram, obedecendo uma ordem dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por aproximadamente 10 dias, quando ali no dia da festa, chamada festa do Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e aí sim, eles cheios do Espírito Santo, se colocaram a proclamar as boas novas do reino. Nesse sentido de que o Senhor Jesus Cristo foi ungido, a igreja também foi ungida pelo Espírito Santo, o evangelista mostra, Lucas, que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Isso é de extrema importância, irmãos, deixando claro para nós a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Claro que quando abraçamos a causa do cristianismo, nós passamos pelo ato da regeneração, que é o novo nascimento. Nesse momento, nós somos inseridos ao corpo de Cristo, é o que nós chamamos de batismo no corpo. Entramos aí num processo de santificação. Porém, irmãos, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, o que acontece na regeneração, quando nascemos de novo, o Espírito Santo passa a residir dentro de nós, fazendo de nós tenda, casa, morada, tabernáculo, templo, santuário. Há uma necessidade indispensável de buscarmos revestimento com poder, dotação de poder para o testemunho, batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em novas línguas. Precisamos assimilar bem essa doutrina, buscar respaldo em todo o rolo sagrado, no todo do conselho de Deus, não numa parte do conselho, mas todo o conselho do eterno, e não podemos deixar essa verdade estacar em nós, irmãos. Precisamos compartilhar dessa doutrina para que ela se mantenha de pé, se mantenha acesa. A doutrina do batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, da atualidade dos dons espirituais, para que então a igreja possa cumprir com eficácia a sua missão dada por Deus. Observe, irmãos, que já fomos autorizados a pregar o evangelho, autorizados a ensinar o evangelho. Quando Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordem imperativa para todo o cristão. Pregar o evangelho.
A autorização já foi dada, e foi dada pelo próprio Filho de Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus, nos deu a ordem. E o mesmo que nos deu a ordem para ide e pregai o Evangelho, também deixou claro que nós devemos pregar o Evangelho cheio do poder da terceira pessoa da Santíssima Trindade, cheio do poder e revestido pelo Espírito Santo de Deus. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Observe, irmãos, que avivamento, poder, fogo não é produzido na terra. Fogo produzido pelo homem é fogo estranho, é danoso, é deletério, é nocivo. O poder vem do alto, vem de Deus. É Deus quem aviva o seu povo. É Ele que dá vida, traz avivamento. Avivamento é algo que só Deus pode produzir e nós precisamos entender a importância e pedir avivamento. No nosso contexto atual, no nosso cenário, buscar o poder de Deus para testemunhar das verdades de Deus com coragem. O enchimento do Espírito é uma experiência necessária, é extremamente necessário sermos cheios do poder do Espírito. O Senhor Jesus só começou o seu ministério, nos deixando assim o exemplo. Sei que já fiz alusão, reitero, para uma fixação da verdade. Ele só começa o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e versículo 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. E nós devemos, então, andar nas suas pisaduras e fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo para o cumprimento dessa obra. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, Lucas, capítulo 4, versículo 18, versículo 19, e dependeu dele para exercer o ministério, Lucas, capítulo 5, versículo 17, e Mateus, capítulo 12, versículo 28. Da mesma forma, irmãos, tendo Jesus, é o que ele está dizendo aqui, o nosso professor, comentarista dessa lição, da mesma forma, tendo Jesus como nosso padrão, nosso referencial, sabendo que ele, Jesus, é o cabeça da igreja, salvador do corpo, da mesma forma, você, minha irmã, meu irmão, eu, nós, a igreja hoje, no século 21, só podemos iniciar o trabalho missionário quando estivermos revestidos do mesmo poder, para que haja uma eficácia no anúncio de salvação, nas boas novas do reino, é necessário seguirmos as pisaduras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fazer cheio do Espírito Santo. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção, irmãos, mas é algo de extrema necessidade. É indispensável para fazermos a obra de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Quando nós nos deparamos com alguns teólogos dentro da academia que são cessacionistas, não acreditam na atualidade dos dons espirituais, irmãos, busquemos na Bíblia como que os apóstolos eles trataram desse assunto. E aí a doutrina é farta, irmãos. Vamos observar que eles deixaram bem claro, o apóstolo Paulo, outros apóstolos, bem claro a atualidade dos dons espirituais. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido,
o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo. O que ele está dizendo aqui? Que era um acontecimento que podia ser visto, era algo que podia ser ouvido. Nós observamos, por exemplo, que acontece em Atos capítulo 2, quando da descida do Espírito Santo sobre os 120 irmãos aproximadamente que ali estavam dentro do cenáculo. Acontece também em Atos capítulo 8, a descida de Filipe ali na cidade de Samaria, quando os apóstolos, tomando conhecimento que Samaria havia recebido o evangelho e Deus estava ali fazendo milagres por intermédio do ministério de Filipe, foram até lá, oraram por aqueles cristãos que já tinham o Espírito Santo, observe, já haviam sido inseridos ao corpo de Cristo, já haviam sido batizados no corpo, já estavam em um processo de santificação, já haviam sido justificados por Deus, a justiça de Cristo já haviam sido imputada a ele, e eles, cristãos já, isso acontece no momento que eles creram, cristão, havia necessidade de os apóstolos orar por eles para que eles então recebessem o revestimento de poder. Houve uma manifestação externa, está ali de forma implícita, houve um falar em novas línguas, uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo, tanto que no texto um homem desejou comprar o dom de Deus, algo que não pode ser comprado, mas ele teve que ver algo externo, porque senão ele não saberia diferenciar. Então está ali claro no texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que o batismo no Espírito Santo, ele tem a comprovação inicial do falar em novas línguas. Vemos também Atos, capítulo 10, dentro da casa de Cornélio, não havia ali pessoas de várias nacionalidades, pelo contrário, estava Cornélio, a sua família, quando Pedro prega o evangelho a Cornélio e aqueles que ali estavam, e o Espírito Santo, então, é derramado sobre eles e eles começam a falar em novas línguas. Essa mesma realidade e verdade, irmãos, que é concreta, pode ser vista e ouvida, nós observamos também em Atos capítulo 19, quando Paulo chega ali na cidade de Éfeso, havia ali discípulos. Já tinham o Espírito Santo, já tinham sido inseridos ao corpo de Cristo, já estavam em um processo de santificação, já tinham sido justificados, já eram justificados e eram de Deus, eram cristãos. Mesmo assim, havia necessidade de Paulo explicar a eles a respeito do batismo no Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, porque eles não tinham conhecimento, eram ignorantes a respeito dessa doutrina. Olha a necessidade de se falar sobre essa verdade. E o apóstolo Paulo era um homem que tinha prazer em doutrinar, em educar o rebanho, e ele então ali explica e ora por eles, e eles então são batizados no Espírito Santo e começam a falar também em línguas. Então não é algo subjetivo, é algo objetivo. Pode ser visto, pode ser ouvido. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. É o que eu acabei de fazer alusão. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 17. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais. Qual sinal? Indispensável, o falar em línguas desconhecidas. Atos capítulo 2, do versículo 4, Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 46, e Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Ele pula aqui Atos capítulo 8, como eu fiz questão de mencionar, porque está de forma implícita, mas está claro que ali houve a manifestação, porque senão um homem não desejaria comprar aquele dom, algo que não pode jamais ser comprado, porque é dado pelo Espírito de Deus. É algo que Deus é quem faz de forma gratuita, através da sua bendita e preciosa
graça. A doutrina pentecostal clássica, desde os seus primórdios, ele vai falar aqui, irmãos, da verdade do batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, algo que eu tenho falado desde o início desse trimestre. Observe que nós estamos no final do trimestre da lição de número 13. Pegando desde a primeira lição, os irmãos vão observar que eu estou aqui ressaltando, salientando a mesma verdade que aqui ele vai expor nesse parágrafo de número 4 do primeiro tópico. Por quê? Porque é uma verdade extremamente calcada biblicamente, jamais poderá ser removida. Para remover essa verdade do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, é necessário, irmãos, fazer muita manobra com o texto. Para negar essa doutrina é necessário adulterar o rolo sagrado. A mensagem fica envezada. Então, ele vai deixar bem claro aqui uma verdade bíblica para nós, bem claro, bem calcada, fundamentada, respaldada biblicamente. E ele vai dizer, desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos, observe, o texto diz todos, terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Atos capítulo 2, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19. Até mesmo a narrativa, e aí ele vai entrar no capítulo 8, porque ele vai deixar aqui que é implícito, mas está lá, irmãos, a mesma verdade, no capítulo 8. Até mesmo a narrativa de Atos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 25, onde não há menção da ocorrência de línguas. O evangelista parece deixar subentendido, está claro, lá também, que as línguas estiveram presentes e estiveram. Assim, estudiosos do livro de Lucas, reconhece que o uso que o evangelista faz das expressões de batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. É uma doutrina muito bem fundamentada biblicamente. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. É o Espírito de Deus quem capacita para testemunharmos das suas verdades. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiro, irmãos, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. O Espírito Santo enchendo Pedro do Espírito Santo e lhe dando coragem para continuar na sua missão de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico, para não demover da sua missão e continuar fazendo a obra de Deus. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico, que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne, para cumprimento ali da profecia do amado profeta Joel. Pessoas simples, capacitadas pelo Espírito Santo. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. É a capacitação do Espírito de Deus sobre pessoas comuns, porque a promessa é para todos os cristãos.
todos que creem na promessa feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também Estevão, Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas como diáconos, fazendo sinais e prodígio, Atos capítulo 6, versículo 8, Atos 8, versículo 6 também, fica patente, irmãos, fica claro que Deus não tinha uma classe privilegiada, 1000 vezes não, irmãos. Batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é para todo o cristão. Fica claro, patente, que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. No contexto literário, doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Toda a igreja, irmãos, fomos chamados, recebemos todo cristão, até o mais novo convertido, o ministério para pregar o evangelho, como arautos, proclamar as boas novas do reino. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descritas em Atos. É o que nós já temos falado, é a missão de toda a igreja. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. É imperioso, irmãos, que você e eu busquemos o poder do alto e uma vez batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, continuemos buscando o poder de Deus para transbordarmos cada vez mais do Espírito Santo para cumprir a nossa missão com eficácia. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário, por exemplo, capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. Nós vemos ali que eles eram escolhidos pelo Espírito Santo. Não há lugar para nepotismo, para conchavos, amizade, irmãos. Era uma escolha direta do Espírito Santo. Como a obra não vai dar errado? Não tem como dar errado. É o próprio Deus quem escolhia, quem separava, preparava e enviava. Não tinha como dar errado. O capítulo 13, Atos dos Apóstolos, deixa bem claro, narra o envio dos primeiros missionários da igreja de Antioquia. E nós hoje, irmãos, no nosso século 21, contexto odierno, nos dias de hoje, precisamos ter como padrão como eram enviados missionários, como eles eram escolhidos e não eram escolhidos por outro a não ser o Espírito Santo quem os escolhia, os separava e os enviava, e agir da mesma forma para a eficácia da missão. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo. Ele estava lá, agindo, atuando. Ele é o espírito militante que atua. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Ele é quem enviava, irmãos, e não tinha como dar errado essa obra. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. Capítulo 13, ali de Atos dos Apóstolos. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a igreja, a primeira viagem missionária. Lucas mostra que por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros, observe, irmãos, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo
a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona, é ele quem faz a vocação, é ele quem chama e é ele mesmo quem envia aqueles que ele mesmo vocacionou. A estratégia missionária, nós observamos ali, em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Então, deve ser levado em conta, irmãos, a estratégia nesse envio, não somente enviar, deve ser enviado, mas quem enviar, e deve ser enviado aquele que for escolhido pelo Espírito de Deus. Quando enviar, o momento certo desse envio e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária, quando intentaram pregar na Ásia e em Betínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Está em Atos capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos capítulo 16, versículo 9. Observe, irmãos, que eram homens completamente orientados, governados, norteados pelo Espírito de Deus. Não eram qualquer pessoa que era enviado. Eram homens que foram capacitados, cheios do Espírito Santo e tinham sensibilidade para entender o querer de Deus e tomar o rumo dado pelo Espírito de Deus. Ponderamos, pensemos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igreja adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões. O desejo de fazer missões é algo de extrema importância, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito, irmãos. Dependência de Deus, dependência do Espírito Santo para fazer missões. Não terá como dar errado quando nós dependermos de Deus para executarmos a sua obra. Encerramos esta lição, e é a última, é o encerramento desse trimestre, e, consequentemente, esse trimestre mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. Sem o Espírito Santo, a missão será um fracasso. O Espírito Santo é a força motriz, é o que move. É a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Meus amados, nós aqui então terminamos mais uma pré-aula e, querendo o bom Deus, ficaremos aí no aguardo do próximo trimestre, o segundo trimestre do ano corrente, que com certeza será mais um trimestre de bênção. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Muito obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui. Aqui estamos, ó Pai, para pregar a tua palavra, ensinar, ó Deus, a tua bendita e preciosa palavra. Continue conosco, ó Pai, nos dando o dia abençoado na tua presença. Somos dependentes inteiramente, ó Pai, do Senhor. Nos enche, ó Pai, a cada dia do Espírito Santo, nos dando, ó Pai, entendimento, sabedoria, sensibilidade para entender o teu norte e coragem, ó Pai, para falar a tua palavra com verdade. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e assim lhe agradecemos por tudo. Em nome de Jesus.